boa noite. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo. É com alegria que mais uma vez nos reunimos aqui para a nossa palestra de domingo, que é sempre um momento de partilha, de esclarecimento, à luz da doutrina espírita. Vamos dar início lendo a mensagem que todos receberam, uma mensagem de Emmanuel, do livro Abençoa Sempre. E a mensagem tem o título Religião. Uma religião não é um diálogo vazio. É uma diretriz para a vida prática. Não é uma introdução para o êxtase divino. É um compromisso de trabalho no aperfeiçoamento da comunidade humana. Não é um sistema de mendicância. É criatividade do bem que se nos faça possível realizar. Não é crítica às atitudes alheias. É compreensão das necessidades do próximo para resolvê-las sem autopropaganda. Não é trabalho mesclado de lamentações. É descanso da alma para obtenção de forças, a fim de que se faça o melhor. Emmanuel. E vamos orar. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Maria Santíssima, nossa Mãe, Jesus, nosso Mestre, agradecendo pela bênção de mais um dia em nossa jornada, agradecer pela oportunidade de nos reunirmos aqui mais uma vez, deixando nossos afazeres em nossos lares, para virmos em busca do conhecimento à luz da doutrina espírita. Rogamos a espiritualidade amiga que se faz presente neste momento, que derrame sobre todos nós as bênçãos, os fluidos, e que esses fluidos se expandam, alcançando todos os leitos deste hospital. Que a palestra de hoje possa ser amplificada para que todos os nossos irmãos que aqui estão temporariamente internados sejam recebedores também deste conhecimento, destas reflexões que teremos sobre o tema desta noite. E que possam receber também o mais puro medicamento do amor em seus leitos, abençoando também nossos irmãos da chácara, nossos lares, a nossa comunidade, o nosso país e este planeta que é a nossa casa-mãe. Que a palestra de hoje a todos nós inspire, que possa ser luz em nossas vidas, para que possamos sair daqui levando uma reflexão e, o mais importante, colocar em prática no nosso dia a dia. Agradecidos a Jesus por não desistir de nós, rogamos que a sua paz, a sua luz e o seu amor nos envolvam e permaneçam conosco e neste ambiente, hoje e sempre. Que assim seja. Convidamos agora o Maxilânio, que com todo carinho vem de Brasília, para nos falar sobre os desafios da família. Seja bem-vindo, Maxilânio. Uma boa palestra, querido. Boa noite a todas e a todos.
Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Se nós temos na terra um tesouro precioso, esse tesouro se chama família. Quando nós nos afastamos de nossa família, nós experimentamos uma saudade que não tem como satisfazê-la a não ser voltar para a família. A família é o sagrado ninho em que nos acolhemos como almas em desenvolvimento, em crescimento para Deus. Foi por isso que Jesus inaugurou a sua apresentação no mundo, aparecendo ao mundo, falando de um movimento em que tratava-se de um casamento, porque havia um casamento em Caná da Galileia. E esse casamento Jesus foi convidado, porque sua mãe o convidou. E ele foi, dizendo para ela que ainda não era chegada a hora dele, mas mesmo assim ele foi. E todos nós sabemos que durante o casamento ocorre a falta do vinho. O vinho que o casal tinha reservado tinha se acabado. E seria um vexame para a família se faltasse o motivo da alegria dos nubilentes. E Jesus é de novo convidado pela sua mãe para interceder. E Jesus, então, todos nós sabemos, realiza a sua primeira alteração da matéria, transformando água em vinho. E não só um vinho qualquer, mas o vinho mais capitoso que eles houveram experimentado até então. Por que Jesus resolveu aparecer publicamente, antes da hora, nesse momento? Com certeza, temos aqui uma mensagem, porque não há nenhum movimento que Jesus tenha feito que não tenha significado espiritual profundo. Nós estamos aprendendo a interpretar isso aos poucos. E nesse caso em particular, não resta dúvida que Jesus veio inaugurar a maioridade humana apresentando-se em um casamento, que significa união de almas em termos de futuro evolutivo. Quando nós nos casarmos, não mais por corpos, mas por espíritos, enfim, aí nós teremos realmente a verdadeira união que não separa jamais o homem. Então nós precisamos lembrar que ter uma família que começa com um casamento é algo que nós temos que ter muito, mas muito respeito íntimo, que nós temos que ter fidelidade à família, cuidar daqueles que pertencem à família como o bem mais sagrado que Deus nos confiou. No Livro dos Espíritos, há uma questão, que é a 774, em que os espíritos responderam que quis Deus que pelos laços da família os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, quando você é colocado dentro de um lar, dentro de uma família, você está sendo convidado a um aprendizado. O lar, deduz-se desta afirmativa, é uma escola de formação de espíritos para Deus. E esse lar tem um objetivo muito mais amplo do que nós enxergamos hoje ainda. Ele tem que nos ensinar a nos ver como irmãos dos outros. O que é bastante complicado para uma pessoa que não tem essa afinidade de compreensão espiritual, entender que ele pode ver o pai dele como irmão, se ele é um filho. A esposa entender que o marido é, antes de ser um esposo, um irmão. Os irmãos consanguíneos entenderem que eles são irmãos em espírito. Não é ainda a nossa situação vigente no mundo, mas será um dia, porque nas experiências consecutivas que fazemos, renovando os corpos em novas encarnações, nós vamos gradativamente compreendendo que são papéis que exercemos na família, mas que se alteram ao longo do processo de nosso progresso evolutivo, o nosso progresso para Deus. Então hoje, se eu faço o papel de pai, de esposo, dia virá que o meu filho poderá ser meu pai numa outra encarnação. Poderá até ter sido em encarnação passada. Não importa quais papéis nós assumamos na família. Importa o que eu vou fazer
nas minhas relações dentro das famílias. Porque nós dizemos que é um desafio ter uma família, porque é muito claro que as famílias que, se nós olharmos aqui na Terra hoje, são famílias muitas vezes desestruturadas espiritualmente falando. São famílias desarmonizadas, são famílias que pai tem problema com os filhos, filho posto para fora de casa, não quero ver você nunca mais. Isso comum. Eu tenho visto isso há pouco tempo atrás, exatamente como acabei de relatar, um pai fazendo com o filho. Por que isso? Por que a família está indo na direção oposta ao que nos ensinaram os espíritos? Porque nós estamos no mundo de expiações e provas. O que significa isso? Provas, você está lá convivendo com alguém para provar que você está começando a compreender o que é aprender a viver como irmão. Mas como você teima em fazer isso, nós teimamos, repetimos isso várias vezes, não fazendo a vontade de Deus de nos amarmos, mas fazendo os caprichos do nosso ego, a gente é constrangido a conviver com certos familiares, não mais por prova, mas por expiação. Somos colocados no mesmo lar de forma expiatória. O que é expiação? É uma prova compulsória, uma prova obrigatória da qual nós não deveríamos nos afastar. E essas provas tornam o lar mais difícil, porque são almas que se estão, vamos dizer assim, repelindo-se umas às outras, não pelas fisionomias, mas pelas emissões que cada alma envia uma para outra. Porque muitas vezes são inimigos do pretérito se reencontrando dentro de um lar. Daí porque é desafio. Temos que aprender a viver aprendendo as lições de Jesus como ele nos ensinou. E a primeira delas, que nós não fizemos de forma espontânea, é o perdão. Então imagine duas criaturas que tiveram um problema numa determinada encarnação. Um chegou a assassinar o outro, tem ódio perpétuo na linguagem dele pelo outro que o assassinou. Como é que essas almas vão um dia se tornar irmãos se elas se odeiam e não conseguem se reencontrar nem para ver um ao outro? O mecanismo divino faz isso ser solucionado. São colocados os dois no mesmo lar. Um na condição de mãe, por exemplo, o outro na condição de filho. Não se reconhece porque são novos corpos, mas se pressentem. Porque as emissões que irradiam da alma, elas são invioláveis. Você é quem você é. E as irradiações que são expandidas ao seu redor, formando a sua aura, dizem da sua personalidade, das suas preferências, das suas simpatias, das suas antipatias. E quando duas almas que não se afinizam são colocadas uma junto da outra, isso é percebido claramente. Quantas vezes ouvimos pais que se esforçam, mas dizendo assim, meu Deus, de onde que veio esse menino? Eu tenho alguma coisa com esse menino? Ele tem alguma coisa assim com o menino, porque ele não consegue reconhecer quem é o espírito que está atrás daquele menino hoje. Mas ele consegue sentir que aquele menino de hoje é alguém que causa um mal-estar íntimo, que ele não consegue articular em raciocínios lógicos, mas ele sente que há algo ali que o constrange. Mas o oposto também acontece. Almas que se afinizam, almas que se tornam muito próximas umas das outras, se reencontram em lar para se fortalecerem e vencerem as dificuldades. Porque ninguém coloca em nossos ombros, no mundo espiritual, fardo mais pesado que nós damos conta de carregar. E se de um lado é pesado, de outro tem alívio. E nós somos convidados a fazer a nossa parte, ter boa vontade, para aprender a amar. Mas as almas não se afinizam. Como aquela mãe pressente, aquela criança que está vindo, ela tem mal-estar com ela. Muitas vezes tem enjoos que estão denotando algum problema, que aquela criatura está expurgando como se fosse um exaustor pelos suas emissões fluídicas densas, através da mãe. Mas a mãe está aprendendo exatamente a viver como mãe e não como fêmea. Ela está aprendendo a amar os seus rebentos. E ela passa por tudo isso com todas as dificuldades possíveis.
e recebe essa criatura nos seus braços, a alimenta, amamentando-a. E nesse contato, que é extremamente afetuoso, essas relações de antipatia vão pouco a pouco enfraquecendo. E o que parecia um encontro impossível começa a ser um encontro viável. Ainda terá um ou outro senão, mas a cada beijo, a cada abraço, a cada afetuoso momento de contato entre ambos, vai se amenizando, mitigando os movimentos de antipatia construídas em encarnação passada. Então esse desafio vence-se quando se convive muito próximo um do outro, quando se troca o próprio recurso do corpo, porque a mãe está dando o próprio sangue, porque o leite nada mais é que um sangue transformado para servir de alimento para a criança. E é isso que nós estamos aprendendo com a mensagem que Jesus nos trouxe. Precisamos sim nos unir, mas precisamos nos esforçar para aprender a nos vermos como irmãos. Os nossos casamentos na Terra, se vocês prestarem atenção, eles são peculiares. Normalmente, as almas que precisam se reaproximar, elas são atraídas de uma forma ou de outra para si, uma para outra. Então, por exemplo, a gente tem uma criatura numa determinada cidade do interior aqui de Goiás, que é uma história que eu conheço, que era muito pequenininha, a currutela que ela morava, essa mocinha, ela já estava lá pelos seus 27 anos, isso era a década de 70, e década de 70, uma mulher que chegava a 27 anos, era já perigoso ela começar a ser chamada de titia. Quem é mais velho sabe disso. Era muito comum isso. E ela estava preocupadíssima, coitadinha, porque ela já tinha 27 anos, era uma moça bonita, mas não achava o companheiro naquela pequena cidadezinha que ela habitava. E o que ela fez? Uma oração extremamente sentida para aquele santo casamenteiro. Como é o nome dele mesmo? Eu sempre me esqueço. Santo Antônio? É esse mesmo. E ela fez com o coração sentido, falou: meu Santo Antônio, me manda o meu príncipe encantado. Porque tem que ser um príncipe encantado também, né? Não pode ser qualquer um. Me manda o meu príncipe encantado. E ela fez a prece toda sentida e nada ouviu. Mas uma semana depois chega uma notícia na cidadezinha dela de que teria um baile numa cidade próxima, um pouquinho maior, que todas as cidades mais próximas foram convidadas. E aí o olhinho dela ficou todo alegre, né? Porque era a chance de ver pessoas diferentes. E quem sabe Santo Antônio tenha ouvido a minha prece e apareça o príncipe encantado. E ela se cuidou muito para esse dia. Salão de beleza, então, que só tinha um na cidade, ela foi não sei quantas vezes por dia. Fez tudo o que podia para ficar linda de morrer, como diziam os outros. Chegou o dia do baile. Era um salão bonito. E quando ela entra, ela olhou assim para aquele lugar cheio de pessoas, sobretudo de homens lindos de morrer. E ela falou: Santo Antônio, era só um que eu precisava. E aquele mundo de homem bonito, ela fascinada com aquilo, falou: meu Deus. Mas quando ela começou a entrar lá no fundo, tinha um que não era bonito. Aliás, era um bichinho feio, viu? Era bem feinho, que estava sentadinho lá no fundo. Mas quando ela olhou para ele, o olhinho dela fez assim, ó. E quando ele olhou para ela, o olhinho dele fez assim, ó. Não casou com o príncipe encantado, não. Mas casou com quem ela precisaria casar. Eram almas que se buscavam em meio à multidão e que se reencontram não pela beleza física, mas pela atração de alma para alma. São essas as inclusões de pessoas em nossas vidas que nós não suspeitávamos no momento em que elas acontecem. São esses encontros que parecem casuais, que de casuais não tem nada. Encontros que se tornam movimentos de reconstrução de famílias que se perderam ou que precisam recomeçar em outro momento. Mas muito acontece também com pessoas que, desprovida de conhecimento espiritual, buscam satisfazer as aparências externas. Então, a forma física, o poder financeiro,
o status quo na sociedade em que a criatura está enquadrada, contam muito para essas pessoas. E elas apostam as fichas delas em encontrar esse tipo perfeito que tem muito dinheiro, que é bonito, que é bem posicionado socialmente, que tem representatividade. É o tipo que as pessoas idealizam para poder ter como cônjuge. Mas, muitas vezes, nesse meio termo aparecem aqueles convites que falam fundo ao coração, mas que a pessoa dá um jeito de fugir para não ficar com aquela situação que ela não deseja. Porque o que falou fundo ao coração não é o tipo ideal que ela mentalizou, que ela idealizou. E o que acabam fazendo? Acabam se casando com corpos, com interesses materiais e não com almas. E aí você entende por que a taxa de divórcio deste planeta é elevadíssima, sobretudo no nosso país, coisa absurda. Pessoas que ficam 1, 2, 3 anos, 4 anos já estão casados e repetem vários casamentos e são mal sucedidos, muitas delas em vários casamentos, não todos. Muitas vezes alguém casa mal, reconhece que casou mal e vai buscar o tipo que é o tipo da alma, isso dá bem. Não estamos dizendo aqui que isso é geral, mas existe uma decepção profunda, porque ela espera do outro o que o outro não consegue lhe dar. E o que ela faz? Se frustra. E quando um se frustra com o outro, é difícil se reabilitar para reconstruir um casamento que já começou motivado por interesses que não estão ligados ao coração, mas sim às necessidades humanas, materiais. Esses casamentos, eles são fadados a se perderem. São famílias que se desestruturam, crianças que crescem distante dos pais, tem que ficar com um, tem que ficar com o outro. Ou seja, não é o tipo de família ideal que nós temos que aprender a nos amar como irmãos. Mas há uma atração que é comum aos dois casos. Os casos em que a alma atrai por alma e os casos em que a matéria atrai pela matéria. O interesse humano atrai pelo interesse humano. Essa parte comum chama-se sexo. O sexo é um dos meios de atrair as criaturas umas para as outras. Quando a criatura tem equilíbrio emocional, ela sabe lidar com isso. Quando não tem, às vezes se perverte, às vezes se deixa conduzir por caminhos escusos. Mas, de qualquer forma, o sexo serve para nos aproximarmos uns dos outros, para um matrimônio. E o André Luiz analisou esse caso muito bem, de uma forma muito bem direcionada, no livro Ação e Reação, quando ele diz assim: o sexo, analisado na essência, é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente, razão pela qual é imprescindível observar o sexo do ponto de vista espiritual. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós, que hoje estamos encarnados num determinado gênero, já encarnamos em outro. Você já encarnou como homem, já encarnou como mulher, e cada vez que você encarna como um, como o outro, você vai assimilar as experiências que essas condições te podem proporcionar. E quando você chega aqui na Terra, você traz as suas aquisições em você, que representam as suas conquistas até agora. Se você já reencarnou muito como mulher, você tem sensibilidade aguçada, tem ternura, tem tranquilidade, intuição aguçada. Se você reencarnou muito como homem, é muito comum você ter energia, fortaleza, às vezes até rudeza, porque são típicos movimentos que a alma experimenta em cada opção que ela adote. Por isso, homens e mulheres em espírito, disse o nosso André Luiz, apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de característicos viris e feminis em cada um de nós. Então, cada um que se olhar para si vai ver traços de lado masculino e traços de lado feminino. E na variação de nossas experiências de encarnação a encarnação, nós vamos adquirindo gradativamente as qualidades divinas que todos nós teremos que portar um dia. Se você reencarna no masculino, você vai ter mais chance de desenvolver energia. Se você reencarna no feminino, você vai ter mais chance de desenvolver ternura. Ou fortaleza no masculino, humildade no feminino.
poder no masculino, delicadeza no feminino, inteligência no masculino, sentimento no feminino, iniciativa no masculino, intuição no feminino. Sabedoria você conquista no processo das suas experiências na polaridade masculina. E amor você consegue nas suas experiências na polaridade feminina. Aí você fala assim, puxa vida, mas então inteligência é só do homem. Não, você não entendeu. Quando você reencarna como homem, você tem mais chance de desenvolver isso. Mas se você já reencarnou como homem muitas vezes e agora está como mulher, a sua inteligência já foi conquistada nas experiências que você deu mais ênfase na inteligência do que na intuição. Um casal sábio que compreende isso nunca tomou uma decisão um só separado do outro. Porque um vai complementar o outro. O que um não tem, o outro tem. Então, por exemplo, o homem é muito enérgico, muito firme, a mulher é terna, intuitiva. Então vai decidir uma situação para um filho, por exemplo. Ela quer um caminho, ele quer outro. Qual que é a decisão ideal? Eles se sentarem, conversarem e usar as polaridades que um já tem, que são importantes, e as polaridades que o outro já tem, que também são importantes. Mas nem lá, nem cá, no meio. A equilíbrio das duas. Por isso, quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos Jesus como sendo portador de todas as polaridades. Ele já habitualmente agia na polaridade masculina ou feminina segundo o contexto em que se encontrava. Quer ver? Quando ele chegava perto daqueles fariseus que queriam a morte dele, os fariseus diziam, para poder matá-lo, o que ele falava dos fariseus? Hipócritas. Por fora, túmulos caiados, por dentro, podridão. Ou de outra vez, tirai primeiro a trave do vosso olho, para depois olhar se você consegue tirar o cisco do seu próprio olho. Ou seja, é um ser masculino falando, é energia. Mas quando ele estava com aquela mulher que queriam apedrejar, ele acabou ficando com ela no finalzinho, quando todos se foram, e ele pergunta para ela, mulher, onde estão os que te condenavam? E ela olha para ele, eles se foram, Senhor. Então, mulher, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isso é um coração materno. Se fosse o pai, falei para você não fazer isso, aponta o dedão, já mexe na ferida, machuca mais ainda. Ela que já está exposta publicamente numa ferida complicada. Mas ele não faz menção à ferida, ele faz menção ao comportamento. Vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ele não está conivente com o erro dela. Ele está entendendo que todos temos o direito de errar, mas ele está agora indicando para ela o caminho para não errar. Isso é um coração materno. Um filho bem educado recebe a energia que precisa, mas recebe a ternura ao mesmo tempo. Um, junto com o outro, faz a educação completa, mas um separado do outro pode ser piegas, excesso de ternura e torna o seu filho flácido, solto, indisciplinado. Mas o excesso de energia torna o seu filho revoltado, torna o seu filho antipático a você. Então nós temos que equilibrar as duas horas. Há momentos que você tem que ser enérgico e há momentos que você tem que ser terno. Não há como você ser um ou outro todas as vezes. Há que transitar entre os dois. Por isso nós estamos encarnando para um dia sermos portadores de todas essas virtudes em nossa própria mente. Aí você entende o que Jesus disse, o que Deus uniu, não separe o homem. É esse o momento final que não tem separação, quando nós já trazemos as duas polaridades em nós e que nós não precisaremos mais de união matrimonial de corpos, porque já temos as polaridades em nosso próprio espírito. Essas polaridades masculinas e femininas, elas se desenvolvem muito generosamente, mas muito lentamente, através das experiências. E pouco a pouco, nós vamos crescendo para Deus, até um dia conseguirmos o supremo equilíbrio, como conseguiu Jesus. Ao ponto de dizermos, eu e o Pai somos um, como disse Jesus. Ou seja, quando você for portador de todas as polaridades, masculina e feminina, em seu próprio espírito, você já é um ser que transcende a necessidade humana. É um ser que não precisa mais encarnar. É um ser que não precisa ter união material, física, como nós estamos aqui na Terra ainda enxergando.
Mas isso está muito distante da nossa realidade de mundo de expiações e provas. Isso é futuro que nós vamos conquistando pouco a pouco. Mas nós vamos chegar lá, vamos deter essas duas polaridades com os nossos esforços e as consequentes encarnações que faremos. E esse será o estágio que nós chamamos da angelitude ou da multipolaridade. Mas não há nenhum de nós aqui na Terra que detenha as duas polaridades completamente na própria alma. O que significa isso? Que eu preciso completar no outro, que o outro precisa completar em mim. E aqui, como André Luiz diz, o espírito é quem tem que ser visto na questão sexual e não o corpo. Porque toda vez que você olhar o corpo, você vai cometer erros. Por que você vai cometer erros? Porque nem sempre a forma física representa o que o espírito é naquele momento da vida dele. Nós temos inversão de polaridade. O que é inversão de polaridade? Eu estou num corpo masculino, mas a minha alma é feminina. Eu estou num corpo feminino, mas eu me sinto masculino. Porque quem sente é o espírito, não é o corpo. As razões da inversão de polaridade são de 3 categorias que nós não vamos tratar aqui hoje. Mas elas têm razões para acontecer. Mas se você olhar a forma física em dissonância com o psiquismo, você cometerá severos erros. Quantos casos, por essa ignorância de conhecimento das coisas espirituais, levaram pais a pôr filhos para fora porque não aceitaram a sua condição inversiva? Quantos filhos trazem traumas até hoje porque foram literalmente rejeitados, repudiados da convivência dos demais? Porque não compreendem que é a alma que traz o sexo, não é o corpo. É a alma que traz a polaridade, não é o corpo. O dia que nós compreendermos isso, nós compreendemos por que às vezes há casamento de corpos parecidos, mas tenham certeza de almas diferentes. O que as pessoas vão fazer no casamento, eu não quero aqui discutir com ninguém, mas a união entre eles, almas que se atraem, isso é natural diante das leis de Deus. O que não é natural, tanto quanto nos casamentos héteros ou nos homos ou de qualquer categoria, é a perversão sexual. Porque tanto pode acontecer em um como em outro. O que nós não podemos aceitar para a nossa conduta é usar o sexo como um meio de perversão, como um meio de depravação, como um meio de levar-nos à bancarrota moral. É isso que nós precisamos estar atentos. Não se conjugam almas de corpos iguais ou diferentes. Isso é irrelevante do ponto de vista do conhecimento espírita. O ponto fundamental dessas uniões é um só. É uma alma complementar a outra. É isso que torna esses pares amigos, que se tornam companheiros de verdade, que tornam arrimo um do outro. Quando um está com dificuldade, o outro supera as dificuldades com as suas forças que o outro às vezes não tem. E não importa se tem inversão ou não tem inversão, porque são almas que se cuidam. Então a meta do casamento em última instância, para que ele seja bem sucedido, para que ele vença os desafios, é que um complemente o outro. Ele é muito rígido, mas a esposa é muito flexível. E nesse embate na família, os dois vão conjugando e a educação sai como precisa sair. E é esse o movimento que nós temos que aprender a fazer para que essa escola, esse educandário que é a família, torne-se profícuo, torne-se realmente algo que regenere almas, que nos aproxime e que nos torne irmãos uns dos outros, antes de sermos os papéis que exercemos dentro da família. E onde é que a gente faz isso? A melhor escola, disse o Emmanuel, ainda é o lar. Nós não vamos conseguir fazer isso fora do lar. No lar, nós temos que trazer aquela condição do sentimento e do caráter. Por exemplo, filhos. Você não delega, não deveria delegar, pelo menos, a educação do seu filho para terceiros. Você pode até delegar a instrução, mas nunca a educação. O professor da escola, seja de escola tradicional, seja de uma escola que você contrate, seja de um professor particular, seja do que for, ele vai instruir seu filho.
Se for uma alma muito cara, muito grata, ele vai poder ajudar. Mas ele vai estar preocupado com a própria dificuldade da vida dele, ele vai cumprir a tarefa dele para a qual ele foi contratado. Então você não pode delegar aquele movimento de conversar, de educar seu filho, para que formem as bases do sentimento e do caráter dentro de casa. Porque as instituições do mundo podem formar cidadãos, mas somente o lar vão formar as almas com a base do sentimento e do caráter, que serão fundamentais para o que ele vai ter que viver na vida dele. E é por isso que a gente tem que aprender a nos educarmos primeiro como pais, para poder educarmos os nossos filhos. Porque se eu não sei de nada disso, eu acho que estou educando meu filho num caminho que não tem absolutamente nada com isso, e eu acabo levando meu filho por um caminho que não deveria. E como disse São Luís no Evangelho segundo o Espiritismo, o papel dos pais é aproximar a alma que lhes foi confiada de Deus. E ninguém faz isso sem ter as bases do sentimento e caráter em si próprios. Não que sejam perfeitos, mas que já tenham isso íncito em si mesmos, tenham buscado conquistar isso. E isso se faz dentro do lar. No lar é esse movimento em que nós vamos conjugando as polaridades de um com as polaridades de outro, e o resultado vai sendo a harmonia desse lar. Como é que a gente faz isso? Primeiro, com o conhecimento do Evangelho, esclarecido de uma forma tão lúcida pela doutrina espírita, você passa a ter bases de sustentação, você passa a ter bases em que você se apoia. Nós, na doutrina espírita, todos nós sabemos, temos o hábito de recomendar a todas as famílias que façam, por exemplo, o Evangelho no lar, no mínimo uma vez por semana. Por que isso? Porque o Evangelho no lar, naquele 40 minutos, naquele 30 minutos, naquela 1 hora, seja como for em cada casa, você está conversando a família reunida. Os seus filhos estão participando desse movimento, estão assimilando ensinamentos profundos. Para vocês terem uma ideia, nós fazemos o Evangelho no lar em nossa casa há muito tempo. O nosso caçula ainda não tinha nascido quando nós já fazíamos o Evangelho no lar. E um dia, ele já estava com uns 9 anos, eu sempre conto essa história que para mim ela é emblemática. 9 para 10 anos, e ele é um menininho questionador, ele não aceita as coisas se não tiver explicação lógica para ele, o que é maravilhoso. Nós estávamos fazendo o Evangelho, nós fazemos no domingo, hoje, por exemplo, nós vamos fazer dentro do carro, porque não vai, no nosso retorno, nós vamos fazer o Evangelho, minha esposa lendo e a gente, eu dirigindo, e a gente voltando juntos, fazendo o Evangelho. Mas nesse dia estávamos em casa, e nesse momento chegou alguém que nós não estávamos esperando. E era uma pessoa muito cara para mim, era um companheiro de escola, muito tempo que eu não o via, com a sua esposa. E nós não interrompemos o Evangelho no lar por causa disso. Nós avisamos para ele, olha, nós estamos fazendo o Evangelho no lar, e ele com a esposa dele do lado, na porta, e você gostaria de participar conosco? Vamos levar algum tempinho, depois a gente vai ter mais tempo para conversar. Ele falou, não, tranquilo. E porque você sabe que nós somos espíritas. Aí a mulher fez, a mulher dele, já até assustou quando falou que era espírita. E aí eles se sentaram do lado, e ele era muito amável, uma pessoa muito próxima de mim, apesar de a gente fazer muito tempo que não se via. Estávamos estudando o capítulo da reencarnação no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí quando começamos a ler o texto, ele, eu posso perguntar, Max? Claro, deve perguntar. O que é essa reencarnação? Gente, o meu menino tinha 9 anos. Olhou para ele e falou assim, ô moço, o senhor é de que planeta que o senhor é? Porque para o meu filho, de 9 anos de idade, reencarnação era coisa natural. Porque ele compreendeu isso. Agora, aquele marmanjo daquele tamanho, papai não sabe o que é isso. Para ele isso era um absurdo. O que significa isso? Nas bases familiares, ele não teve essas condições de compreender essas leis. Porque isso não é do Espiritismo, isso não é do Evangelho, isso é da vida. É lei. E nós vamos compreender as leis para saber estar harmônicos com ela. E ele simplesmente não conhecia isso. Meu menino ficou, obviamente, assustado com isso, que só tinha 9 anos, sabia disso e ele não. Bases do sentimento e do caráter se formam dentro de casa. Se forma dentro de casa. E é por isso que os meus filhos hoje, o mais velho já está com 29 anos e o caçula está com 19, eles seguem essas bases nas vidas deles. Conquanto não frequentem com as mesmas
maneiras que frequentavam quando eram meninos, que a gente levava sempre na evangelização, eles foram formados, eles têm discernimento, eles seguem os princípios, que para nós é o que importa. Saber que eles estão fazendo os princípios. Por exemplo, se meu filho tiver que tomar uma decisão, ele vai se lembrar do que ele aprendeu no Evangelho. Imagina uma situação em que ele seja, por exemplo, no trabalho dele, subornável, tentar ser subornado. Alguém oferecer para ele aquele apetitoso valor para poder ele ajudar em alguma coisa. Ele vai se lembrar naquele momento e vai se lembrar do seu pai, vai se lembrar da sua família e dizer assim, se fosse meu pai que estivesse aqui, o que ele faria? Ele não terá dúvida de dizer não, com quantos outros da mesma repartição, porque eu já vi isso lá em Brasília várias vezes, digam para ele que ele é bobo, porque os outros fazem, só ele não faz, ele é bobo. Por isso, seguir esses princípios, você não entra mais no padrão da sociedade, que ainda se corrompe, achando que não é corrupção. A criatura leva um lápis da repartição como se esse lápis fosse dela. Conquanto seja valor mínimo. Se você não é fiel no pouco, você não pode ser fiel no muito, disse Jesus. E ele não representa ainda as bases do sentimento e do caráter na sua movimentação na sociedade. Por isso, não é a questão de você deixar seu filho ser espírito ou não ser espírito. A questão é quais os princípios que você forneceu para ele durante o tempo que você esteve com ele, sob a sua guarda. Porque antes de ser seu filho, antes de ser nosso filho, ele é filho de Deus. E com certeza, como disse Santo Agostinho, nos pedirá Jesus contas do que fizemos com o filho que ele nos confiou. Então o lar é isso, gente. É o lugar onde nós vamos fazer esses reajustes entre almas, mas vamos também fazer o educandário para nos crescermos uns para os outros, crescermos todos juntos para Deus. Mas como dissemos, as raríssimas famílias que nós temos aqui, de almas que se afinam, você encontra muito poucas, você quase não vê. As mais comuns são aquelas que nós chamamos de famílias em movimento de resgates, uniões de resgates, como a gente conhece na doutrina espírita. E esse movimento é o que nós temos que entender, que é o que nós precisamos nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos. Nós não estamos aqui para encontrar um mar de flores, onde tudo vai funcionar maravilhosamente bem. Não vai. Não vai. Porque você está no mundo de expiações e provas. Você tem compromissos que você assumiu no planejamento reencarnatório de ressarcimento para com a consciência cósmica dos débitos que nós indebitamente fizemos dela. E é por isso que nós temos que estar preparados para esse embate que virá. Pega um filho na idade da adolescência que não foi formado, é muito complicado às vezes a relação com os pais. Pega um filho que não teve essas bases do sentimento do caráter formados, que já traga a predisposição, por exemplo, para um vício, como por exemplo o alcoolismo, no momento em que ele encontrar com o primeiro contato com o álcool, poderá acordar nele o que ele já traz no espírito, porque ele traz predisposição, que ele não herda do corpo físico, ele herda do espírito. Todos nós trazemos predisposições para as coisas, e muitas delas são perigosas. E se essas bases do sentimento e do caráter não forem dadas desde o início, talvez teu filho, nosso filho, não tenha condições de ter força para falar sim, sim, não, não, quando a situação o confrontar para a decisão surpreendente que ele tem que tomar. Por isso, reflitamos sobre essa questão, porque se nós não fizermos isso, os desafios não terão sido vencidos. E se você olhar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, todo pai que tem filho ingrato, de alguma forma, está sendo conclamado para poder mudar o seu jeito de educar seu filho. Mas o filho ingrato, por sua vez, também terá uma oportunidade de sentir a ingratidão na própria pele para poder aprender a dar valor na maravilhosa condição que ele recebeu, que é a família. Conquanto seus pais talvez não tenham sido perfeitos na visão dele, mas eram os pais que ele precisava nos momentos da que a vida dele eram os pais que ele podia ter. E por isso, minha amiga e meu amigo, nós temos que lembrar que o maior esforço de fazer o evangelho é em casa. Se você não consegue amar o teu próximo, que está próximo de você, se você tem senões com ele, como é que você pode amar quem está fora do seu reduto familiar? O reduto familiar
é o lugar onde nós nos encontramos para poder fazer essas movimentações de pacificações de alma, essas movimentações de reajuste de criaturas que precisam se reaproximar. Tenhamos nós consciência disso e o nosso papel nesta encarnação terá sido cumprido. Fácil? Com certeza não. Mas se tivermos as bases do sentimento e do caráter, as bases que vêm do Evangelho, nós teremos forças para cumprir o nosso dever diante da vida. E é assim que eu conclamo todos nós a buscarmos a fazer o Evangelho primeiro dentro de casa, fazer o Evangelho no lar, conviver com os nossos filhos de forma mais harmônica possível, sendo dóceis, sendo enérgicos, mas nunca deixando de ser serenos, deixando de ser harmônicos nas nossas relações uns com os outros. As nossas relações entre cônjuges, muitas vezes vamos ter discordâncias, desentendimentos, desequilíbrios, mas se nós nos ativermos firmemente no Evangelho, tudo isso passa. Nós superaremos tudo isso e nós teremos sido fiel à mensagem de ser trazida por Jesus, o casamento, como sendo algo sagrado, como ele trouxe. E é por isso que nós precisamos nos esforçar dentro de casa, para sermos melhores dentro de casa, porque somente assim estaremos preparados para sermos melhor fora de casa. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Queridos irmãos, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Maxilânio, nossos agradecimentos. Desafios familiares é um desafio muito grande realmente para nós. Você tem vindo aqui com temas delicados e com uma simplicidade, sem perder o conteúdo, e nos ensina com muita facilidade a perceber, né, esses desafios. Jesus continue te abençoando. Nós estamos então entrando no mês de dezembro, mês da fraternidade, mês em que a gente fica mais predispostos a falar de Jesus, a falar de perdão, a falar do amor. E segundo a narrativa do Chico, que Emmanuel falou, e se não me engano deve estar em algum livro também, que nesse período Jesus costuma aproximar do nosso planeta. Quando todos nós estamos rogando ao Mestre bênçãos para nós, para as nossas famílias, e que tenhamos já então esse espírito de Natal a partir de amanhã, fazendo as reflexões que todos nós temos que fazer. Então, continuamos com as nossas atividades aqui, todos os dias, pela manhã, às 8h30. Temos aqui um momento de oração com os pacientes, passes. Aqueles que puderem comparecer sempre serão bem-vindos. Procurar aqui seu divino, que ele é que coordena esse trabalho. E nós temos também nossos estimados irmãos lá da chácara, que já tem alguns grupos que dá assistência espiritual para esses irmãos. São irmãos já numa transição mais avançada da vida, sem aquele aconchego familiar, né? Pessoas que nem sabem sua origem, seus familiares queridos. Tivemos um caso recente, né, Luizimar? A família descobriu um companheiro lá de muitos anos e ele não se interessou muito. Tivemos outro caso da Rosa, lá de Santo Antônio do Descoberto. A família descobriu ela aqui e ela também não quis acompanhar essa família. Isso quer dizer, então, que a família dele, sei lá. Então, vai ter várias atividades aqui do centro mesmo, lá na chácara. Vamos procurar nos informar melhor
do dia e do horário dessas atividades para a gente participar lá também. Então vamos orar, elevando os nossos pensamentos até Deus, com gratidão pela vida. Obrigado, Deus, por tudo o que nós somos, por tudo o que nós temos. A Jesus, o Mestre amantíssimo, que possa nos inspirar, como sempre nos inspirou, a sermos a cada dia melhor, a nos preocupar, a termos compaixão pelo nosso próximo e também a prática do perdão incondicional das ofensas recebidas. Senhor Jesus, que a sua presença divina preencha como sempre o faz os espaços vazios de nossa alma, domando-nos para o bem, tornando-nos dóceis, amáveis, pacientes, e que não nos falte nunca, Senhor, a sensibilidade da fraternidade que temos que ter e a prática da caridade. Jesus, queremos te rogar, como o assunto aqui hoje foi família, que nós possamos transportar para a intimidade dos nossos lares esses fluidos salutares em torno da família, para que possamos viver todos bem, todos na tua paz, e que os nossos lares, de alguma forma, em algum momento, possam ser oficina dos espíritos benfeitores. Que tenhamos uma boa semana e com bastante ânimo. E que assim seja.